Augusto Melo só está passando vergonha, infelizmente. Vamos relembrar alguns casos que aconteceu recentemente. Teve o caso do Lucas Veríssimo. Augusto Melo havia anunciado a contratação em definitivo do zagueiro pouco antes da estreia na temporada. O atleta, que pertence ao Benfica, foi negociado, foi embora e deixou o Corinthians na mão. Só lembrando que quem fez o contrato, do Lucas Veríssimo foi a diretoria anterior. Então vamos ser bem justos nisso, Porém, o erro do Augusto Melo foi ter anunciado, a contratação em definitivo do zagueiro, sendo que não tinha nada certo, tá? Então o erro dele foi esse. Outro caso que saiu hoje, na imprensa, foi em relação a PixBet, tá? O Corinthians vai ter que pagar uma multa de 20 milhões porque vai rescindir o contrato. Porém, o Augusto Melo anunciou que o valor seria pago pelo novo patrocínio VaideBet. A informação negada posteriormente. Então, outro erro do Augusto Melo. Ele fala uma coisa e depois fala outra, tá? Então, ele traz um novo patrocínio, a VaideBet, ok. Porém, ele vai ter que rescindir o contrato e vai ter que pagar a multa. E ele falou que quem iria pagar a multa é a VaideBet. E não funciona assim. Quem vai ter que pagar a multa vai ser o Corinthians, porque foi o Corinthians que pediu a rescisão de contrato, tá? Porém, a gestão anterior tinha renovado o contrato, ok, mas o erro dele foi falar que a VaideBet iria pagar o contrato, e não vai ser assim. Enfim, tem um caso do Rodrigo Garro, tá? O meio argentino ainda não foi regularizado no BID, não pode estrear devido à pendência de documentos, mas negócio de documentos não existe, Até porque o Rubão falou isso aí, outro diretor bizarro lá que ele contratou, tá? O problema é que o Corinthians não pagou. Então, o Corinthians não tem um executivo de futebol que sabe lidar com essas situações, tá? Não sabe negociar com o clube. Teve o caso recente do Matheus França, que acabou de sair. Aí na mídia, o Corinthians desistiu de contratar o jogador. Simples assim. Outro erro da diretoria do Corinthians. Anunciou o jogador, disse que estava tudo certo. Por fim, ele estava lá no Corinthians, treinando no CT, apareceu lá na TV Corinthians, foi visto e não estava com o contrato assinado. Então, outro erro da diretoria do Corinthians e do presidente. Você não pode querer contratar jogador por empréstimo, enfim, sem assinar o contrato. Então, são situações que estão acontecendo aí nos bastidores que ele está passando vergonha. O Corinthians está passando vergonha, Augusto Melo está passando vergonha, o Rubão, o diretor de futebol, está passando vergonha. Enfim, ele precisa contratar uma pessoa competente, um diretor executivo de futebol que saiba negociar com os clubes. Tá mais nítido do que nunca que o Rubão não sabe negociar com ninguém. O Corinthians não tem ninguém ali na diretoria que sabe negociar com os clubes. Só passa vergonha. Anuncia jogador, mas não pagou. Enfim, são situações que estão acontecendo aí que o Augusto Melo está passando apurado e precisa ver isso aí. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. O que vocês estão achando sobre isso aí? O Corinthians precisa realmente de um executivo de futebol que saiba lidar com essas situações. Comente aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Deixe o seu like, se inscreve no canal e tamo junto.